Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Júnior, Evanivaldo Júnior. Provavelmente, se você está assistindo essa aula, você já deve ter visto minha apresentação já em sala de aula, né, a respeito do que eu faço, minha profissão, o tempo que eu trabalho com essa disciplina e outros detalhes aí. Mas, nessa videoaula, eu pretendo deixar aqui registrado algumas diretrizes iniciais para aquele aluno que cursa essa disciplina de matemática discreta presencialmente comigo. Se por acaso você for um aluno não presencial meu, um aluno da web, que por algum motivo, né, acabou encontrando meu site, ainda bem, né, graças a Deus que você chegou até ele, mas você pode dispensar essa aula, porque, como eu disse aqui, basicamente são algumas diretrizes relativas ao funcionamento dessa disciplina para alunos presenciais nas faculdades que eu trabalho. Tudo bem? Bom, falando em respeito de conteúdo da disciplina, uma ementa de matemática discreta ela pode ser bastante variada de acordo com o perfil do curso que se pretende trabalhar. No caso, né, a disciplina de matemática discreta para cursos tecnológicos na área de informática, basicamente eles tratam de alguns conceitos de revisão da parte de funções matemáticas, da própria teoria dos conjuntos, ou seja, alguns conceitos, claro, que estão diretamente relacionados à informática, mas se você por acaso foi ou é, né, aluno de um outro curso, como ciência da computação, ou mesmo engenharia de computação, você vai ver que talvez a ementa do seu curso seja um pouquinho diferente. Isso porque, nesse caso aqui, eu não estou abordando muito conceitos relativos a hardware, mais a parte de software mesmo, de linguagens, de desenvolvimento de algoritmos, coisas desse tipo. Então, eu sugiro, né, que para situações um pouco mais avançadas ou para ementas que não estejam contidas, né, tópicos que não estejam contidos nessa ementa, você procure em outras partes aí do meu site ou eventualmente me escreva que a gente pode trocar uma ideia, bater um papo. Tudo bem? Bom, para os alunos então de curso tecnológico, a ideia é começar com o primeiro tópico ali, que é a lógica formal. Né? A lógica formal, pessoal, vamos dizer assim, é a forma como o agente humano se comunica com o computador. Como o computador funciona, qual é a lógica que ele trabalha. Então, vocês vão ver que é um conteúdo extremamente importante, principalmente no que se refere ao desenvolvimento de algoritmos, né? E, consequentemente, o que está em torno de algoritmos, linguagem de computação, mesmo linguagens para banco, tudo que envolve fluxo lógico dentro de um computador. Ao longo do curso, vocês vão perceber, para aqueles que ainda não sabem, né, que um computador ele funciona mais ou menos como nós humanos. Né? Ele tem um sequenciamento lógico na hora de se realizar operações, na hora de detectar determinada ação, gerar alguma ação, enfim. Ele, assim como nós, ele tem uma forma de interagir, tanto com nós humanos quanto com outros sistemas também. Isso tudo segue uma lógica, né, chamada lógica formal ou lógica booleana, que é extremamente necessário entender para dar prosseguimento ao curso. Né? Essa lógica não é uma lógica tão recente, tá? Apesar de ela ser amplamente utilizada na área de informática, de computação, ela já vem de pelo menos um século antes disso tudo, e ela se encaixou, né, e se encaixa perfeitamente nas necessidades e no funcionamento de uma máquina. Eu até me atreveria a dizer que a máquina foi inventada com base nessa lógica, e não o contrário. Tudo bem? Bom, no item 2, conjuntos, né, ou teoria dos conjuntos, você pode até estar pensando, né, mas conjuntos numéricos, eu já vi isso na escola, no ensino fundamental lá, e não me parece ter muito a ver com a parte de computação. Mas vamos nos lembrar, né, que os bancos, chamados bancos de dados, são conjuntos de dados, são arquivos, né, digitais, arquivos computacionais, mas que têm um funcionamento exatamente igual ao de um conjunto numérico. A diferença é que ele pode, né, no caso de um banco de dados, não somente armazenar e tratar números, mas também, né, imagens, caracteres alfanuméricos, informações como CPF, RG, enfim, como qualquer tipo de informação aí. Mas na hora de se operar, de se manipular esses bancos de dados, as operações de manipulação são exatamente as mesmas que a gente utiliza num conjunto. Por exemplo, eu tenho dois conjuntos,
e eu quero unir os elementos, eu quero agrupar os elementos num conjunto único desses dois outros conjuntos. Isso em matemática nós chamamos de operação de união. O que um banco de dados faz é exatamente a mesma coisa, ele une os elementos de um conjunto do outro. Então é importante entender, relembrar as operações, conjuntos, e até mesmo exercitar algumas aplicações, né, já voltadas à parte de informática, para ficar o mais claro possível aí na hora que você for cursar alguma matéria da área de banco de dados, tudo bem? A disciplina de indução matemática, ela já é esse tópico, melhor dizendo, né, de indução matemática, ele já é um tópico um pouco mais complexo dentro da área de matemática, ele envolve uma matemática um pouco mais requintada, por assim dizer, e dentro da computação, ele serve basicamente para analisar a complexidade de um algoritmo. Vocês vão estudar, né, uma disciplina específica chamada de algoritmos, onde lá você aprende a desenvolver essas regras, né, esses sequenciamentos lógicos que nós chamamos de algoritmo. E, claro, né, no começo, na matéria que você vai fazer na faculdade, você começa a trabalhar com algoritmos bem simples, né, relativamente simples, para pegar a lógica, pegar, vamos dizer assim, a forma, né, de se interagir com o computador, mas é possível, né, e a gente sabe disso, ter algoritmos altamente complexos. Então, assim, quando eu digo complexos, eu digo algoritmos que, para serem desenvolvidos, e mesmo depois de desenvolvidos, a sua execução, ela pode levar, olha, você pode até não acreditar, mas ela pode levar, às vezes, mais de semanas, meses, talvez, para rodar. Então, são algoritmos extremamente complexos. E a indução matemática ela é uma ferramenta que proporciona, dentre outras coisas, o estudo dessa complexidade algorítmica. Claro que nós não vamos trabalhar com problemas tão complexos assim, mas ter uma visão geral do que é a indução matemática. Tudo bem? O quarto tópico aqui, relações e funções, se refere, né, às relações e funções matemáticas. Os computadores, né, nas linguagens de computação mais estruturadas, linguagens de alto nível, elas são todas modularizadas, elas são, boa parte, né, as mais modernas direcionadas a objetos, nos quais são compostos por funções. Então, uma função dentro do computador é um subprograma, é como se fosse um subalgoritmo. Você tem uma série de entradas de dados, a função ela vai processar, gerar alguma informação e retornar para o programa principal. Bom, no contexto da matemática, né, essa matéria é uma matéria de matemática discreta e não de algoritmos, estou falando bastante aqui da parte de computação, mais para contextualizar para vocês. Mas voltando à parte matemática, nós vamos fazer uma revisão das principais funções matemáticas, como funciona uma relação e uma função matemática entre conjuntos. Então, é como relacionar, né, esses conjuntos numéricos gerando outros conjuntos ou algum tipo de relacionamento entre esses dois conjuntos. Né, uma relação de causa e efeito, por assim dizer. Migrando mais para o final do curso, tem o tópico de análise combinatória, que basicamente é um tópico direcionado aos processos de contagem, ou seja, quando a gente vai combinar elementos e contar quantas combinações são possíveis. E é uma matemática não tão complexa, mas dependendo da característica do problema que esteja sendo analisado, pode se tornar um pouco complexa. Vou tentar dar um exemplo assim, rápido só do que se trata exatamente essa tal de análise combinatória. Imagine que você tenha uma senha no computador, uma senha composta por 6 caracteres. Essa senha, se ela for composta somente por caracteres numéricos, então ela pode ter uma série de, né, você pode gerar com os dígitos de 0 a 9 uma quantidade bem razoável de senhas de 6 dígitos. A análise combinatória te permite contar quantas são essas senhas. E mais, é possível também, colocando algumas restrições, algumas condições, fazer a contagem também. Eu poderia, por exemplo, nessas senhas numéricas, não permitir que um dígito se repita mais do que 3 vezes, certo? Então você poderia até ter uma repetição de 3, mas não 4. Você poderia ter uma imposição de que essas senhas começassem com qualquer caractere menos o 0, né? Qualquer número, melhor dizendo, menos o 0, enfim.
Aí a gente pode ir acrescentando uma série de condições e contar quantos elementos são possíveis, quantas combinações são possíveis. Vocês vão ver ao longo do curso, quando chegar nessa parte da matéria, que em alguns casos é surpreendente a quantidade de combinações possíveis. Tá? Às vezes a gente pensa, né, que dá para, sei lá, gerar aí 10 mil, 100 mil senhas, e às vezes é muito mais que isso. Entre outras aplicações, né? Eu dei um exemplo aqui de senhas, mas placas de carro, número de telefone, códigos seriais de computação, enfim, tudo que se refere à geração de códigos. E por último, o tópico 6, esse vai ser aplicado lá no finalzinho, é chamada teoria dos grafos e árvores. É claro que do jeito que eu vou abordar nesse curso é bem introdutório, depois, como eu disse, né, quem quiser se aprofundar, eu sugiro procurar uma outra aula aí, um outro curso dentro desse portal, que se ainda não existe, certamente será criado, tá? Mas é uma área bastante interessante que ela está diretamente relacionada às conectividades. Um grafo nada mais é do que um mapa de conexões, um mapa de qual elemento está conexo, está ligado, né, está relacionado a outro elemento. Um exemplo também, para tentar se contextualizar isso de forma mais simples, para quem já foi em São Paulo, já andou de metrô, provavelmente já deve ter observado que acima das portas dos metrôs existe um mapinha, uma série de linhas de conexão, as linhas são de cores diferentes, e pontinhos representados por círculos, né, que são as estações. Aquilo ali é um grafo de conexões que relaciona vias de transporte para um metrô. Árvores é um tipo específico de grafo. É um grafo que é bastante utilizado, as árvores, para algoritmos de busca, para algoritmos que não podem gerar situações cíclicas. Depois eu vou explicar isso com mais calma, tudo bem? Bom, em relação à avaliação, eu costumo trabalhar nesse curso com 3 provas, que são individuais e provas escritas. Provas convencionais, como vocês já certamente fizeram na vida. Cada uma dessas provas terá peso 2, ou seja, você pode tirar de 0 a 2, né? Nota máxima 2 pontos. E também irei trabalhar com propor, melhor dizendo, alguns trabalhos, né, num total aí de 4, pelo menos 4 trabalhos, cada um com peso 1. Então, são 4 trabalhos, cada um valendo 1, dando uma nota máxima, né, de 4 pontos. A média final, então, vai ser, né, a soma ponderada das provas, né, então 0,2 vezes a prova 1, 0,2 a prova 2, 0,2 a prova 3, e mais 0,4, que é o peso dos trabalhos, vezes a nota total de trabalhos. A nota mínima para aprovação é 6. Se por acaso alguém não atingir essa nota até a prova 3, então haverá uma prova que a gente chama de prova substitutiva, né? Que o aluno ainda tem uma chance a mais para substituir a pior das notas e assim buscar essa recuperação. Tudo bem? Essas provas, como eu disse, são individuais, todas elas. Elas são individuais e eu diria, escritas, né? Ou seja, são documentadas, não são provas orais. A prova substitutiva só pode substituir no máximo uma das notas, pior delas, mais uma só, não duas, tá? Nesse caso, a substitutiva também inclui casos onde o aluno pode ter perdido uma das provas por algum motivo, como saúde, trabalho ou algo parecido. No caso de serviço militar, eu peço que me procure, que aí é uma situação um pouco à parte, tá? O conteúdo dessa prova substitutiva é o conteúdo total, ele é acumulativo, ou seja, eu cobro toda a matéria, tá, que é dada ao longo do semestre. Tá? E se por acaso tiver algum problema mais grave de saúde ou uma situação mais particular, eu posso até analisar a situação da prova substitutiva ter mais de uma, vamos dizer assim. Tá? Mas é uma situação mais específica. As calculadoras, para quem quiser utilizar, é autorizado. Eu diria até que seria bom ter uma calculadora, principalmente a partir do tópico relações e funções. Então, de lógica formal de conjuntos não vai precisar muito não, mas a partir de relações e funções é bom. E se você não tem uma calculadora e pretende comprar, a minha sugestão é que você obtenha uma calculadora científica. Aquelas calculadoras que podem fazer cálculo exponencial, de logaritmo, raiz, porque uma calculadora muito simples ela vai ficar limitada. Tá? Em relação ao notebook, eu peço que não use em sala de aula. E em qualquer tipo de avaliação, está terminantemente não autorizado. Tá?
E celulares, apesar de existir uma lei aí que a gente sabe, né, que proíbe o uso em sala de aula, eu até sugiro que, se for necessário, você deixe ele no sistema de vibração e, se precisar, atenda fora da sala de aula. Tudo bem, pessoal? Eu vou falar um pouco a mais da bibliografia ao longo do curso. Aqui eu coloquei somente alguns dos livros que nós vamos trabalhar, mas eu vou ser mais específico de acordo com cada uma das aulas que estarão desenvolvidas, né, serão desenvolvidas nesse curso. Tudo bem? Então vamos colocar mão na massa. Até mais.